depois que passa dos 30, como eu passei, a gente começa, a gente olha para trás e fica contando as bênçãos que Deus manda para a gente, né? Porque Deus é abençoador, amém? E o bom de chegar na idade que eu e minha esposa chegamos, sabe o que é? É você olhar para trás e ver que Deus te abençoou demais, cara, que cuidou Amém. demais da minha vida. E o principal é o seguinte: Deus me abençoou com o lado material, né? Nós temos uma casa, tanta gente julgada pelas ruas, e a alegria de saber que a gente tem uma casa legal para morar, que a gente tem um carro, que a gente tem uma condição razoável. Mas você sabe qual é o maior patrimônio que Deus me deu? Minha família. Você também. Claro. Principalmente. Minha família. É bom demais, cara. Você chegar na idade que eu cheguei, você olhar para dentro de casa e falar assim: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Você vê seus filhos criados, adultos, já plantando as sementes por aí. E você agora pensa bem uma coisa: isso não é do nada. Quando você olha para dentro de casa e vê uma família estabelecida, feliz, filhos crescidos, adultos colocados no mundo, isso não é do nada. Isso é semente plantada e Deus ali regando, e a gente entrega nas mãos dele. Tem uma coisa que eu sempre falo, o pastor Léo, até nós estivemos em Caxias quarta-feira com o pastor Léo e com a Raquel, ele lembrou de uma coisa que eu sempre falo, que é uma verdade que mudou minha vida. Você tem que entender uma coisa: quem tem a chave da sua vida, da sua casa, nas mãos, é você ou é Jesus? É você. Você que tem a chave. Jesus está doido para entrar na sua casa, mas a chave está na sua mão. Se você não abrir a porta, cara, ele não vai entrar, porque ele não é um arrombador de portas, né? Abra a porta da sua casa e deixa o amor de Deus entrar. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde eu sempre quero estar. Na minha casa. Lá em casa posso ser quem realmente sou. As diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, presta atenção, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Aleluia. Aí eu quero que você declare comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 Quero ouvir você declarar: eu e minha casa. Aleluia. O coração de Deus se alegra e ouvir uma declaração poderosa dessa. Aleluia. Eu e minha
casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Olá, a história que vou falar agora fala de um período muito difícil da minha vida e de um Deus que não só me ama, mas me dá estratégias para ser mais que vencedora. Me chamo Joana e morava com minha família em Petrópolis, quando conheci Alberto, que costumava passar suas férias com a família na Serra. Nos apaixonamos, casamos e fomos morar no Rio de Janeiro. Da nossa união, nasceram 4 filhos, uma verdadeira escadinha, com diferença de mais ou menos 2 anos entre cada um. Anos depois, quando eu estava com 32, após várias crises no casamento, a maioria delas financeira, lembro inclusive de cobradores que vinham bater à nossa porta, acabamos por nos separar. Nosso filho mais velho tinha 10 anos e o caçula 4. Eu, que durante esses 12 anos me dedicara a ser dona de casa, esposa e cuidar dos meus filhos, me vi de uma hora para outra precisando encontrar uma profissão que rendesse o sustento da minha casa e dos meus filhos. Na época, fui orientada a fazer um curso de digitação, que era a novidade do momento. Precisei trabalhar muito. Trabalhava de dia no setor de digitação de um banco e à noite na IBM em Niterói. Em algumas ocasiões, cheguei a fazer inclusive extras no final de semana. Trabalhava de dia e de noite. Chegava em casa de madrugada, quando meus filhos dormiam, e eu saía cedo, quando eles ainda não tinham voltado da escola. Que tristeza, que aperto no coração eu sentia de uma hora para outra ter que me afastar dos meus filhos. Eles passaram a ficar sob o cuidado de uma moça contratada e enviada pela minha família para morar com a gente no Rio. Mas eu não queria que meus filhos crescessem assim, longe de mim. Eu queria ser presente na educação, no dia a dia deles. Eu queria participar das suas descobertas, ser influência nas suas escolhas, ser influência na formação do seu caráter. O Senhor via meu coração e eu recebi uma inspiração dele. Comprei 4 cadernos, um para cada filho, e combinei que toda noite, antes de dormir, cada um relatasse no seu caderno como havia sido o seu dia. O menor nem sabia escrever ainda, mas desenhava e era auxiliado pelos maiores. Ao chegar em casa, de madrugada, eu respondia um por um. Nisto se passaram alguns anos. Através desses cadernos, eu pude participar ativamente da vida dos meus filhos. Eu estive presente para intermediar uma briga entre irmãos, para aconselhar nas angústias e para me alegrar junto nas conquistas. Pude ver meus filhos crescerem amigos e unidos, sempre cooperando um com o outro, quando eu não estava por perto. Pude ensinar de Jesus para eles. Pude ver meus filhos crescerem e nunca dizerem que sentiram falta de uma mãe. E muito mais do que isto, filhos que cresceram no caminho do Senhor. Dizer que a escolha foi fácil seria mentir. Quantas madrugadas exausta, eu investi um tempo precioso de descanso, lendo e respondendo a cada filho. Mas, sem dúvida, foi a melhor escolha. E sou muito, muito grata a Deus por isso. Filhos, herança do Senhor. Família é um presente que Deus deu para você cuidar. Deu para você cuidar. Cuida da sua família, seu maior patrimônio. Família é um presente que Deus deu para você cuidar. Deu para você mudar seu mundo, deu para você amar. Foi uma
que deu certo nasceu no coração do Pai. Dia a dia sendo construída com amor e muita paz. Graça, amor, oração, perdão, fundamentos do meu lar. Graça, amor, oração, perdão, fundamentos do meu lar. Santo Espírito que mora em nós, nos revela e nos faz enxergar que a família é o bem maior que podemos receber do Pai. Família, 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 família. Aleluia! Eu queria dizer para vocês que essa história que a Marcinha leu é uma história real, tá? Não é uma história que a gente encontrou na internet, não. É uma história real de uma mãe verdadeira e... Que está entre nós aqui, né? Exatamente. E a gente está, ao longo de toda essa conferência, a gente está trazendo alguns testemunhos de algumas pessoas que viveram histórias reais, né? E que Deus, de alguma forma, né? Ele supriu alguma necessidade que tinha naquele momento. Quero dizer a você, Deus te dá estratégias para suprir toda necessidade. Então, tudo que você precisar, coloque na mão de Deus. Deus vai fazer, né? E aquilo que Ele der de direção para a gente, e der de direção para você, faça, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Entende? É assim que funciona. Com Deus é assim. Ele dá a direção, a gente vai lá e faz. É abençoado. É isso assim. É assim que faz. Beleza, gente? Vamos dar sequência aqui no nosso papo aqui. Hoje, eu e a Raquel, nós queremos conversar com você sobre uma situação muito, muito importante, né, na vida de um casal, de uma família, de filhos, né? Vou dizer para você uma coisa. A gente vai falar, não vai falar aqui sobre papéis, por exemplo, de marido e mulher, que o pastor Wesley e a Adriana falaram, né? Sobre questões preventivas, como o Marcelo falou na semana passada, mas a gente vai falar sobre o indivíduo, sobre você. Nós queremos falar sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre aquilo que está dentro de você, aquilo que está dentro de mim. Porque a gente entende, eu e a Raquel, a gente entende que se o indivíduo tiver resolvido, a família está resolvida, não é isso, Raquel? Quer falar alguma coisa sobre isso? Eu anotei aqui, eu vou lendo e vou falando com vocês. Falando sobre isso, sobre o indivíduo ser bem resolvido, é importante dizer que quando a gente sabe quem a gente é em Cristo, quando a gente sabe quem a gente é nele, eu sinto que eu vim hoje aqui para dizer exatamente isso para vocês. Talvez seja só isso, o mais importante que eu quero dizer para você hoje. Quando a gente entende quem a gente é nele, e a gente é tudo que a gente é por causa dele, isso muda toda a nossa relação com as pessoas, não só entre marido e mulher, mas você pode se relacionar bem com o seu amigo, com o seu vizinho, você pode se relacionar bem com todas as pessoas, com alguém do seu trabalho que pensa diferente de você, porque nós somos indivíduos diferentes, pensamos de formas diferentes. E isso não quer dizer que a pessoa que pensa diferente de você é seu inimigo. Não, ela só tem uma opinião diferente. E a gente aprende a respeitar porque a gente sabe quem a gente é. E aí, dentro do relacionamento, eu acho que o casamento, para quem quer se relacionar dentro do casamento, começa aí. Porque se eu sei quem eu sou nele, que eu sou vitoriosa, que eu sou bem-sucedida, que eu sou curada, que eu sou redimida, se eu sei quem eu sou nele, que eu estou sentada em lugares celestiais com esse Deus que deu tudo o que ele tinha por mim, ninguém me segura. Não tem baixa autoestima. Não tem baixa autoestima, não tem depressão, não tem
tristeza, não tem nada. Nada vai te tirar dessa posição de filho de Deus, amada, preciosa. É isso, nós precisamos partir desse ponto para nos relacionar com as pessoas. Isso aí, muito legal. E aí nós queremos falar o seguinte: eu decido. O tema dessa conferência qual é? O poder da minha escolha. Não é isso? Eu decido. Você precisa estar no teu coração, e eu também, né? Nós, quando eu falo você, somos nós, né? Precisamos estar no nosso coração o seguinte: que eu queria... Cadê? Pulou. Deixa eu voltar aqui. Nossas decisões, elas vão dirigindo a nossa vida. Então, nós precisamos tomar decisões. Tomar decisões todos os dias. Vamos ler esse versículo aqui? E essa decisão, nós precisamos iniciar com essa decisão. Vamos ler o que Paulo falou lá em Filipenses? Lê ali, filha. Acho que dá para ler lá, não dá? Não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que já fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Uma coisa faço. Paulo falou isso. Uma coisa eu faço. O que é isso que ele fez? É o segredo, na minha opinião, é uma opinião minha, é o segredo do ministério de Paulo. O segredo do ministério de Paulo é isso aqui, ó. Que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, eu quero partir com você de um princípio, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu vou para frente. Paulo, ele tinha todo motivo para não ser o apóstolo Paulo que a gente conhece. Tinha todo motivo. Ele poderia ser um cara soberbo e dizer assim: não, eu sou fariseu, eu sou isso, eu conheço tudo, eu sei de tudo, sou o cara, né? Ou ele poderia fazer o contrário, que é o seguinte: olha, eu não presto, eu não sou nada, eu matei cristão, os meus irmãos, eu prendi os meus irmãos para serem mortos. Então ele poderia ter escolhido as duas coisas: ou ser o cara soberbo e tal, ou ele ser não preste para nada, autocomiseração, sabe? Mas ele falou assim: eu considero tudo isso aí refúgio, lixo, para ganhar a Cristo. E aí, ele só foi o apóstolo Paulo porque ele chegou a essa conclusão, que ele tinha que deixar tudo para trás e seguir a partir de agora. Então, tudo aquilo que a gente vai conversar agora, nessa noite, eu quero que você ponha no seu coração o seguinte: sabe tudo aquilo que vem te trazendo até agora, que vem te deixando para baixo, aquilo que te atrapalha, deixa para trás agora. É engraçado que até a fé que te trouxe até aqui, ela não vai te levar à frente, sabia disso? A fé que te trouxe até aqui, ela te trouxe até aqui. Agora a gente tem que ter fé daqui para frente, para que as coisas possam acontecer. Então, vamos partir desse princípio. Até agora, ok, cheguei até aqui, mas esqueço-me das coisas que para trás ficam e vou para frente, avanço para ganhar prêmio, porque se não avançar, não ganha prêmio, entende? E a sua família, ela é um prêmio, e a sua família vai ser premiada, a nossa família, a minha família vai ser premiada, se eu, a partir de agora, digo assim, o que ficou para trás ficou, aquilo que foi bom foi legal, beleza, vamos, né, lembrar e tal, aquilo que não gostei, também a gente vai lembrar, mas vai ficar para trás, e o que eu vou fazer a partir de agora? Qual é a posição? Qual é a decisão? Quais as escolhas que eu vou fazer a partir de agora? Porque aquelas escolhas você já fez. Aquilo que a gente chegou até agora, já fez, já acabou. Qual é a escolha que eu vou fazer a partir de agora? Eu decido. Eu decido. Eu tenho que pular aquele slide lá.
Depois eu volto nele, tá? Ele está em ordem invertida. Decisão é escolha. Primeira coisa que eu quero conversar com você. Decisão é uma escolha. Quando a gente fala de o poder da minha escolha, é que é isso mesmo. Toda decisão que você toma e eu tomo, são uma escolha que você faz. Não é? Né? Você vai escolhendo aquilo ali e a tua vida vai sendo conduzida. A gente ainda tem gente que acha que Deus escolhe quem vai ser abençoado. Vamos tirar algumas coisas da mente, né? Para que a gente possa tomar essa decisão. Quais as escolhas que eu vou fazer a partir de agora? Tudo aquilo que eu escolhi até hoje me trouxeram até aqui. Eu tenho certeza que tem coisas que você gosta muito, e nós temos. Eu e Raquel temos muita coisa que nós gostamos muito, né, das escolhas que fizemos até agora, mas tem coisas que a gente não gostou de ter escolhido. Entende? Provavelmente você também. Tem coisas que você olha para trás, poxa, poderia ter escolhido diferente isso aqui. Poderia ter ido por um caminho diferente nessa história aqui, não é? É assim, né? Mas tem gente que ainda acha que Deus escolhe quem vai ser abençoado. Deus não escolhe quem vai ser abençoado. Ele já te abençoou. Ele já nos abençoou. Já nos abençoou. Tem gente que acha que Deus, nessa noite aqui, né? A gente vai fazer, o pastor Wesley e a Adriana fizeram uma oração aqui e já abençoou a tua casa. E aí tem gente que acha que Deus escolheu algumas pessoas para receberem aquelas bênçãos. Como se um anjo cantasse uma pedra, sabe? Assim, ó, hoje é o dia da Patrícia. Hoje é o dia da Janine. Não funciona assim, gente. Funciona assim, ó. Deus já fez, e agora eu me posiciono com aquilo que Deus fez, e eu vou sendo abençoado. Nossa casa vai sendo abençoada. A gente tem que tirar isso da cabeça, que Deus fica escolhendo, sabe? Não tem isso. Deus fez todo o trabalho para sermos abençoados e falou para escolhermos. Falou para você e eu escolhermos. Não foi isso que ele falou? Ele falou, olha, coloco diante de vocês, está lá em Deuteronômio 30, 19, do 15 ao 19, ao 20 ali mais ou menos. Ele diz o seguinte, você pode ler, filha, por favor? Deuteronômio está aqui, está marcado aqui. Aqui. Vê que propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames ao Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Aqui, ó. 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. A pastora Deise, inclusive, leu esse versículo ontem. Isso. É muito legal que Deus fala assim, ó, eu já fiz tudo, agora você escolhe. Mas ele tá, sabe quando ele está doido, assim, Deus está, assim, querendo que você escolha a vida. Eu e você. Ele fala, escolhe a vida para que você e os seus filhos vivam, sejam abençoados. Amém. E funciona assim, né? Às vezes, quando a gente escolhe errado, não só nós sofremos, né? Olha quanta gente sofre ao nosso redor, né? Em volta de nós. Muita gente sofre ao nosso redor. Nossos filhos, né? Nossa esposa, nosso marido. Então, assim, ele está dizendo o seguinte, olha, eu já fiz todo o trabalho, agora está diante de vocês. Escolhe aí, gente. Mas ele fala assim, escolhe a vida. Escolhe o bem. Escolhe a bênção. Então não é assim, ó, Deus escolhe quem vai ser abençoado. Não. Aquele que se posiciona com aquilo que Deus falou é abençoado. Porque as bênçãos de Deus nos perseguem. Está escrito isso. Que as bênçãos de Deus nos perseguem. Eu posso sentir o que for, mas isso não muda quem eu sou em Cristo e quem Deus é. Eis, eu posso sentir o que for, que é o que a Raquel está falando. Estava lendo ainda agora. A gente precisa saber exatamente quem nós somos, aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus planejou para você e para a sua casa, né? Por quê? Porque eu posso sentir qualquer coisa. E em família acontece muito isso, né? Da gente ter
um sentimento, eu acho que não vai dar certo, eu acho que os meus filhos isso, acho que a minha esposa aquilo, acho que... Posso sentir o que for, mas isso não tira, não muda quem eu sou em Cristo e quem Deus é. Da mesma forma, eu posso sentir o que for, mas isso não muda o que Deus pensa sobre a minha e sobre a tua família. Amém. Leia isso e guarde isso no teu coração, no teu interior. Eu posso sentir, você pode sentir o que for, mas isso não muda aquilo que Deus pensa sobre a tua família. Amém. Ele mesmo diz que os pensamentos dele são muito superiores. Entende? Então, Pode ser que hoje você não veja a sua casa, a sua família, assim como você gostaria que ela fosse. Mas a gente precisa crer nessa palavra, crer naquilo que a palavra diz a respeito da nossa casa, da nossa família, do nosso cônjuge. Pode ser que hoje você não tenha o seu marido aqui, ou os seus filhos não estejam dentro da casa de Deus, mas a gente precisa abrir a nossa boca em fé e declarar aquilo que a palavra diz sobre a nossa casa. Sim. Se a gente quer ver a ação desse poder na nossa vida, a gente precisa crer nessa palavra e botar ela em prática, abrindo a nossa boca em fé, porque não adianta a gente crer e não declarar, ou então você diz que você acha que crê, mas não abre a sua boca em fé e declara isso de verdade, né? A fé tem uma voz, a gente precisa abrir a nossa boca e declarar aquilo que a gente crê. Isso aí, é isso aí. É desse jeito. E assim, sentimento não vai levar a gente a lugar nenhum. Aquilo que eu sinto sobre a minha casa, sobre a minha família, não vai levar a gente a lugar nenhum. Sabe o que vai levar a gente a algum lugar? É a palavra de Deus. O que a Raquel está falando, está escrito na Bíblia, diz assim, trago à memória aquilo que pode me dar esperança. É isso. Então, independente do que você sinta, quer ver uma coisa? É muito interessante isso. Existem algumas leis, eu estava falando aqui ainda agora, né? Que existem algumas leis que elas são assim, são leis universais. É isso. E ponto. O que muda é a nossa percepção sobre essas leis. Por exemplo, Deus fala que está conosco todos os dias da nossa vida. Deus diz que as misericórdias dele se renovam todos os dias sobre a sua vida. Pastor, mas eu não sinto todo dia. Pastor, mas eu não sinto que Deus está comigo todo dia. O que muda é a tua percepção hoje. Mas Deus continua sendo o mesmo. Amém. Sabe aquele amor? Sabe aquele dia que Jesus se entregou na cruz do Calvário? Que dia de manifestação de amor de Deus, não é isso? Que dia assim, que dia maravilhoso. Pô, Jesus veio aqui e morreu por mim. Sabe aquele amor? É o mesmo de hoje. Aleluia. Amém. Deus te ama com a mesma intensidade, da mesma forma daquele dia. Ele te ama hoje. Ele me ama hoje. É o mesmo amor. O que muda é a minha percepção sobre esse amor. É essa percepção que a gente tem que trabalhar, gente. Independente do que eu estou percebendo, do que eu estou sentindo, Deus continua sendo o mesmo. Deus continua abençoando a tua casa. Deus continua abençoando a sua vida. Os seus filhos serão uma bênção. Ele continua da mesma forma. Ele não mudou. A vontade dele sobre a tua casa não mudou. Sobre o teu casamento, não mudou. Sobre os seus filhos, não mudou. É a mesma coisa. O que muda é a tua percepção e a minha percepção disso. Da presença dele, por exemplo, né? Não acontece isso, você vai à igreja, você às vezes está triste, está, sei lá, por alguma circunstância, né? Aí você começa a louvar a Deus. Começa a louvar a Deus. Aconteceu isso com Davi direto, né? Davi começava um salmo, Senhor, por que você me abandonou? Por que isso? Por que aquilo? Meus inimigos estão vindo aqui e tal. Mas daqui a pouco ele, não, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele se levantará. Eu sei que ele está comigo. E termina o salmo, aleluia! Animadaço! Por
porque ele começou a falar da palavra, daquilo que é a característica do nosso Deus, e a percepção dele mudou. Deus não mudou nem um minuto. Deus não mudou nem um segundo. O amor dele desde o início era o mesmo. A presença dele naquele momento ali era a mesma, mas a percepção é que mudou. E a gente não pode viver a nossa vida diária, com a nossa família, com a nossa casa, baseado nessas percepções. Porque hoje você está com grana, está mais alegre. Quando você hoje está duro, chegou faltando 5 dias para acabar o mês, né? Está duro aí, Deus já não está mais tão presente assim na minha vida, assim, pastor. Deus já não está tão, Deus já não está tão presente assim na minha vida. Eu já não, né? Ele já não me ama tanto. É só percepção, cara. É só percepção. Não tem nada a ver com Deus. Tem a ver conosco. Com aquilo que a gente está percebendo. O que a gente não pode é viver pelas percepções, pelos sentimentos. Viver por aquilo que está escrito. O que está escrito sobre a sua família? O que está escrito sobre a sua família? O que Deus falou com você e comigo, né, sobre a minha família, e com você sobre a sua família? Continua valendo. Continua valendo. Porque ele não mudou nem 1 centímetro. Ei! A nossa vida, no 2 aí, é dirigida pelas escolhas e decisões que fazemos. Até falei isso um pouquinho ainda agora. São as escolhas que vão dirigindo a nossa vida. Vão dirigindo, né? As pequenas e as grandes escolhas. Existem escolhas que são grandes, né? Modifica todo, né, o rumo. Mas existem as escolhas pequenas. Eu costumo falar uma coisa, falo isso muito lá em casa. Até tem um tempo que eu não falo, vou voltar a falar isso lá em casa. Né? Que a minha tarefa diária, ela precisa estar alinhada com o meu objetivo. Ou seja, aquilo que eu faço diariamente tem que estar alinhado com aquilo que eu planejei, que eu tenho como objetivo. Por exemplo, se eu tenho como objetivo ter uma família abençoada, uma família alegre, vamos citar aquela questão que eu falei mais cedo, né? Se eu tenho como objetivo ter uma família alegre, eu não posso ser um cara desanimado dentro de casa. Você entende? A minha tarefa diária, ela está subordinada ao objetivo. Aquilo que eu faço no dia a dia precisa estar alinhado, subordinado ao objetivo que eu tenho. Se eu quero ter uma família alegre, eu preciso ser uma pessoa alegre. Eu não posso exigir que os outros tenham uma coisa que eu não planto. Ei, se eu quero que a minha família sirva a Deus, seja fiel a Deus, eu preciso ser o cara que serve a Deus. Domingo de manhã, estou no culto, estou aí, estou firme, pastor. Precisando de alguma coisa aí? Precisando ficar na portaria aí? Está precisando ajudar na escola dominical? O que está precisando aí? Quero servir a Deus. Quero servir a Deus. Se eu quero ter uma família que serve a Deus, e eu tenho certeza que todo mundo quer ter uma família que serve a Deus, eu preciso ser alguém que serve a Deus. Porque a minha tarefa, ela está subordinada ao propósito. A frase é essa, acabei de lembrar. Toda tarefa está subordinada ao propósito. Se quiser escrever, você escreva. Se o meu propósito é esse, se o meu propósito é chegar no final da minha vida e dizer assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Esse é o teu propósito de vida? Esse é o meu propósito de vida. É chegar no final e falar isso: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Se o meu objetivo é esse, eu tenho que combater o combate, cara. Vem combate. E eu tenho que combater firme. Sabendo que lá no final eu vou dizer essa frase. Eu e você vamos dizer essa frase. Amém. Mas vai vir combate. Eu não posso me esconder do combate. Eu não posso, a primeira barreira que vem, eu desanimo, eu entrego os pontos. Primeira luta, primeira muralha, eu já entrego. Por quê? Porque a minha tarefa precisa ser subordinada ao propósito.
Você tá compreendendo isso aí? É isso. Isso é do dia a dia. Isso não acontece, sabe? A gente às vezes projeta isso para o futuro. Não, no futuro eu vou combater o bom combate. Não, é hoje, cara. Todo dia. Todo dia, né, filho? Se bem, eu achei que quando você falou a minha tarefa, eu achei que ele ia dizer assim, a minha tarefa dentro de casa é lavar a louça. Sério. Tinha Tu quase certeza. Sabe que eu gosto de lavar louça? Eu gosto. Mas não lava. Não lavo. Então, de vez em quando. De vez em quando. De vez em quando. Eu gosto. Quer ver uma coisa que eu gosto de fazer também? Era a minha tarefa quando eu era solteiro, assim. Eu gosto de fazer, lavar banheiro. Você não gosta, não? Eu gosto de lavar banheiro. Acho legal. Bota uma música lá e tal. Não lavo toda hora. Na pandemia, nossos filhos aprenderam a lavar banheiro. Isso. Gente, então assim, a nossa tarefa, ela precisa ser subordinada ao propósito que a gente tem. E essa tarefa é dia. Então assim, aí tem uma frase que eu ouvi, que assim, ligado a isso, tá? Que é maravilhoso. O meu dia a dia precisa refletir aquilo que eu quero que esteja na minha biografia. O meu dia a dia, o dia de hoje, vamos lá, o dia de hoje. Se for escrever minha biografia, o dia de hoje, eu quero que escreva na minha biografia? Quero. Não precisa ser, não estou falando de feitos grandes, sabe? Porque a gente acha que biografia, feitos grandes. Não. Na tua biografia não pode estar escrito assim, ó, foi fiel. Na tua biografia não pode estar escrito assim, ó, foi trabalhador. Serviu a Deus com alegria. Foi íntegro. Foi íntegro, né? Então, assim, eu preciso que, se cada dia meu, eu tenho que chegar no final do dia e dizer assim, poxa, eu queria que esse dia estivesse na minha biografia. Não estou falando de feitos grandes. Eu estou falando dos feitos pequenos. Entende? Então, assim, é isso. Se a gente estiver atento a isso todo dia, cara, vai fluir. E não precisa ser de peso, não, sabe? Tudo pesado, arrastando, não. Com alegria, cara, tranquilo. Deu para fazer isso aqui? Legal. A gente não vai se encher de, por exemplo, eu quero servir a Deus. Aí eu pego um monte de coisa para fazer na igreja? Não. Faz uma coisa. Bem feito, com zelo. Um exemplo, né? Entende? Não estou falando para você aqui se encher de... Porque tem uns... E no mundo corporativo, tem muito palestrante, né? Que te enche de coisa aí, né? Você sai com um peso danado carregando, assim, rodando um monte de pratinhos. Tem que rodar 38 pratinhos ao mesmo tempo, o pratinho não pode cair. Calma, calma. Vive a tua vida bem, alegre, feliz. Leve. É isso. O dia a dia tem que ser assim. Então, nossa vida é dirigida pelas escolhas e decisões que fazemos. Se está pesado, provavelmente você fez escolhas, você escolheu fazer mais coisas do que você consegue fazer. Calma, diminui aqui. O que eu consigo diminuir? Isso aqui eu diminuo, isso aqui eu diminuo, vou fazer isso aqui bem. Entende? É isso. E Deus vai te dar estratégia, Deus nos dá estratégia, vai dar certo. Amém. Vai dar certo. Aleluia. Deus está contigo. Amém. A gente vai falar sobre isso. Você está escolhendo com base na verdade? Então espere ser abençoado. Se você está fazendo, está escolhendo baseado na verdade, vai ser abençoado. Espere isso. Se você está cuidando dos seus filhos, olha aí, preste atenção. Se você está cuidando dos seus filhos, né, com base na verdade, vão ser abençoados. Amém. Espere ser abençoado. Espere isso. Pode de parecer Deus. algumas vezes que não, né? Porque a gente fala, e aí não vê o negócio em prática, mas vai dar certo. Porque você está plantando a semente. Isso aí. E demora. Uma semente para germinar, ela demora. Você precisa germinar, e aí jogar água, e aí ir lá dar uma olhadinha de novo, e aí podar um pouquinho, vai dar certo, vai dar fruto. A gente precisa declarar isso, e não pode parar.
E não pode desistir. É todo dia, vai dar certo. É isso aí. Você vai fazer a tua tarefa, o que você tem que fazer, servir a Deus, andar com Deus, trabalhar, tal, né? Falar da palavra para os seus filhos. Eu vou te dizer, vai dar certo. A gente está falando de eternidade. Deus, Ele não quer... Você acha que Deus ele quer que seus filhos se percam? Não é o desejo dele. O desejo dele é que todos eles, todos os nossos filhos estejam com Ele, na eternidade, juntos conosco. E vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Porque o coração do seu filho está sendo plantado uma semente. Uma semente. Aliás, no domingo, eu vou falar com os jovens também, né? Vou falar com você que vier aqui, né? Espero que você venha. E eu vou falar com os jovens também. Que existe uma semente plantada no coração de cada um deles. A gente vai contar 3 historinhas de três jovens da Bíblia. Né? E a gente vai comparar essas historinhas e vai ser uma bênção para o seu filho. E se você tem jovem na tua família, venha. Jovem, traga seus pais. A gente vai abençoar muito a sua casa. Não nós, né? A palavra de Deus vai abençoar a sua casa através de nós, tá bom? Então, se você está escolhendo com base na verdade, então espere ser abençoado. Espere, tenha essa expectativa, porque a expectativa em Deus, ela não é frustrada. Amém. Ela não vai ser frustrada. Amém? Terceiro ponto é que toda decisão, ela é excludente. Que é isso, pastor? Que coisa doida é essa? Toda decisão é excludente. Eu quero dizer o seguinte, que quando você escolhe uma coisa, você deixou de escolher várias outras coisas. Você entende? Quando você escolheu uma coisa, várias outras coisas ficaram de fora. Um exemplo, se eu escolhi ser mecânico, eu deixei de lado várias outras profissões. Entende? Eu não vou viver aquilo dali. Eu vou viver a minha vida de mecânico. Ou professor, né? Ou o que seja. Ou fonoaudiólogo, né? Fisioterapeuta, enfermeiro. Se eu escolhi uma coisa, eu vou excluir várias outras coisas. Por exemplo, se eu escolhi casar com a Raquel, eu excluí todas as outras mulheres do mundo. Não é? Você entende isso? Toda escolha, ela é excludente. Se você escolheu andar com Deus, você excluiu um monte de outras coisas. Deus fala assim, ó, não dá para ser amigo meu e amigo do mundo. Não dá para caminhar comigo e ser amigo do mundo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, assim, tem coisas que a gente tem que excluir mesmo, cara. Para ser abençoado, você quer ser abençoado? Eu acabei de falar o seguinte, toda tarefa, ela é subordinada ao propósito. Então, quer ser abençoado? Vou andar com Deus. Para eu andar com Deus e ser abençoado, eu vou precisar excluir algumas coisas, cara. Quer ver uma coisa? Eu tive que excluir. Pastor Léo, WhatsApp de trabalho. Tenho o WhatsApp de trabalho, eu tenho, sei lá quantos grupos eu tenho de trabalho, né? No WhatsApp, né? Mas tem aquele dos amigos do trabalho, né? Começou a aparecer um monte de porcaria naquele grupo de amigos do trabalho, sabe? Aí eu mandei um alerta, gente, por favor, vamos maneirar aí e tal, né? As coisas aí no grupo e tal, né? Meus filhos veem aqui meu celular e tal. Não melhorou. Segunda vez eu coloquei, gente, maneira aí e tal. Não maneirou. De madrugada, saí do grupo. Acabou. Saí do grupo. Pô, Léo, você saiu do grupo? Pô, cara, eu não consigo andar com vocês, desculpa, mas vocês são muito fortes para mim, eu sou fraco. Mandei essa brincadeira com eles. Tem muita força aí para mim que não dá não. Eu prefiro sair. Valeu? A gente continua a amizade aí, brincando e tal, mas, né? Futebol. Enquanto tava futebol, né? Flamengo, Fluminense, Vasco, né? Tava brincando ali. Mas quando começou a ficar muito pesado para mim, cara, saí. Entendeu? Excluir. Sair, porque não dá. Eu tô falando assim, é um exemplo, né, simples ali, né? Mas, assim, é algo que a gente precisa cuidar, sabe? Se eu escolhi uma coisa, excluí um monte de outras coisas.
Para quê? Não é? Aí, isso é que é legal, gente, com Deus. Não é uma obrigação. Não é uma obrigação. Eu tenho que sair. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que não fazer aquilo. Não é isso. É o seguinte, eu não quero ser abençoado. Eu não quero andar com Deus legal. Eu não quero andar com a minha família legal. Se eu me encher de porcaria, o que vai acontecer? Eu vou viver pelas porcarias que eu estou aqui dentro. Eu conheço pessoas que assistem aqueles programas de violência. Sabe aqueles programas de televisão que só fala violência, só fala morte e tal? A pessoa só anda com medo. Só anda com medo. Entende? O que eu quero? Eu quero andar com medo? Então, eu vou absorver o máximo de notícia de violência possível, que eu vou andar com medo. Agora, se eu não quero andar com medo, o que eu faço? Cara, isso aqui eu não preciso ver. Tem necessidade de ver? Não tenho. Então eu não vou ver, cara. Por que eu vou ver aquele negócio? Porque vai me encher e a minha tarefa diária, ela não vai ser subordinada ao propósito que eu tenho. De andar livre, andar sem medo, andar feliz, sem preocupação. Entende isso? Legal? Dei alguns exemplos simples, mas que é para a gente poder pensar nessa questão das tarefas diárias, daquilo que eu estou fazendo no dia a dia. Para quê? Por quê? Porque toda decisão ela é excludente. Se eu decidir ser abençoado, eu tenho que viver pela palavra de Deus, aquilo que Deus diz. Deus disse, e Deus não é quadradão não, tá, gente? Deus não é esquisitão, não. Deus é um cara muito, assim, muito legal, cara, divertido. Eu imagino Jesus divertido, sabia? Um cara que sorria, que brincava com os discípulos ali. E, cara, você tem tudo para andar feliz. Aqui a gente brincou aqui, né? A gente dançou aqui e tal. Ficou dançando aqui assim e tal. Cara, é isso. Vamos ser felizes. Vamos andar feliz em casa. Vamos andar feliz na rua. Nossa família está abençoada, é isso. Deus não é cara esquisitão, não. Agora, lógico que cada um tem seu jeito, né? Cada um tem seu jeito, a gente tem que respeitar, né, o jeito dos outros, mas eu não consigo andar quadradão. Eu consigo andar assim, alegre, me divertindo, contando piada. É assim que eu gosto, né? Meus filhos vêm com umas piadas às vezes. Pai do céu. Tem certeza? Tenho certeza. Tá, beleza. Toda decisão é excludente. Ó. E isso é legal. Toda decisão é excludente, eu preciso falar isso para você, que isso é importantíssimo. A gente só sofre aquilo que a gente escolheu. Pastor, está muito depressivo. Não é isso não. Você vai entender o que eu quero dizer. Como toda decisão é excludente, ou seja, eu escolhi uma coisa, eu não vou viver aquelas outras coisas, eu só sofro aquilo, os problemas, né, as dificuldades daquilo que eu escolhi. Naquele mesmo exemplo que eu dei, se eu escolhi ser professor, vou ser professor, eu só vou sofrer as dificuldades de ser professor. Eu não vou sofrer as dificuldades de ser médico. Eu não vou enfrentar a dificuldade de ser mecânico. Eu vou enfrentar a dificuldade de ser professor. E aí eu fico com a impressão de que só eu sofro. Só eu sofro nessa vida. Porque o meu amigo que é mecânico, ele não sofre o que eu estou sofrendo. Entende? Só eu sofro nessa vida. Aí a grama do vizinho fica mais verde, as coisas do amigo são melhores, ele é mais animado, e lá. Por quê? Porque a minha referência é aquilo que eu vivo. E eu acho que só eu sofro. Não, pastor não sofre. Pastor não tem dificuldade. Pastor não tem dificuldade de acordar criando 3 filhos para estudar. Não tem dificuldade. É maravilha, simples. É muito fácil acordar 2 adolescentes para estudar. Prefiro não comentar. É a coisa mais fácil que tem. Por quê? Porque na casa de pastor, quando dá 6h40, né, Janine? Casa de pastor, quando dá 6h40, toca uma harpa do anjo assim. Começa baixinho, vai aumentando, né, Wesley?
Vai aumentando. A gente já está com as filhas já crescidas na faculdade. É mais fácil. As filhas adolescentes acordam. Ai, que bom que deu 6 horas, queria tanto estudar. Queria tanto estudar. Que maravilha. Quando a gente acorda, eles já tomaram banho, já escovaram o dente, já tomaram café. Maravilha, né? Pela fé. Gente, cada um com seus problemas, entendeu? Cara, dificuldade, a chinelo na mão às vezes, e aquela... É assim, cara. Mas cada um... não, só eu sofro porque eu tenho 3 filhos, e eu canso demais, eu só vivo cansado, e lá. Porque só eu sofro. Eu não conheço a tua vida, você não conhece a minha. Entende? A gente fica com essa impressão de que só eu sofro, só eu tenho dificuldade. Sofro no sentido de ter dificuldade, sabe? Gente, as dificuldades não dizem quem você é. Não dizem quem nós somos. Todos nós vamos enfrentar as dificuldades. Todos nós. Mas o Senhor está conosco. Sim. Deus está contigo, está comigo. Então toda decisão é excludente e a gente só sofre aquilo que a gente escolheu. Tá. Na prática, vivemos mais com a consciência do que deixamos do que das coisas que ganhamos com as nossas escolhas. Faltou um que ali, né? Então, na prática, a gente fica mais com a consciência do que a gente perdeu, deixou, né? Excluiu, do que daquilo que a gente ganhou. Gente, olha para a tua casa. Se eu olhar para mim, lá atrás, gente, se eu olhar como eu era, nós estamos fazendo 24 anos de casado, vamos fazer 25, ano que vem. Se eu olhar para mim 25 anos atrás... Vou trazer as fotos. Não tinha jeito, mano. Não tinha jeito. Não é só a feiura, não. Porque imagina um cara, eu já tinha essa altura, lógico, né? Com 20 anos, 20 e poucos anos. 20 quilos, eu não estou mentindo, 20 quilos mais magro que isso. Eu era 20 quilos mais magro quando nós casamos. 20 quilos mais magro. Passou a comer o meu feijão aí. Eu era uma azeitona no palito. Já viu uma azeitona no palito? Era cabeça desse tamanho. Desse tamanho. Eu era assim. 20 quilos mais magro que isso aqui. Pior, isso aí não era tudo. Isso não era tudo. Porque ser feio não é problema. O problema é ser brega, né? Eu já cantava no louvor da juventude, da igreja, tal, Janine, a gente já se conhecia. Gente, eu cantava lá na frente de macacão jeans e camisa de botão. É verdade. Imagina essa camisa aqui com macacão jeans. Era assim, uma camisa de bolinha. Eu tinha uma camisa branca de bolinha azul, Sim, lembra? Eu lembro. Você lembra? Ela lembra. Ela lembra até hoje. Você tem essa foto? Ó, tem essa foto também. Ela... Me dá. Me dá. A Paulinha tem, né? Paulinha também cresceu com a gente. A filha dela cresceu com a gente. As filhas dela, né? Dá. Então, assim, imagina. Provas. Tu vê, né? Era ali, estilo. Visão. Olha, você que é jovem, você não precisa ser bonito. Você precisa ter estilo, sabe? Eu tinha estilo, gente. Alguém vai gostar do teu estilo. Se é aquele estilo almofadinha, tem gente que tem aquele estilo almofadinha, né? Tudo tá... Eu lembro que minha mãe, quando eu comecei a trabalhar com 16 anos ali. A minha mãe, ela só deixava eu ir trabalhar. Todo mundo, os garotos, né? Com 17 anos, 16, 17 anos, os garotos tinham calça jeans, né? Tênis, camiseta, eu era menor, aprendiz e tal. A minha mãe, ela exigia que eu fosse de calça de prega, camisa social e gravatinha de crochê. Pensando o quê? Lindo! Lindo! Sapato Vulcabras. Sapato Vulcabras. Eu ia pra escola, minha mãe não deixava eu ir de quichute. Eu era doido pra ir de quichute. Ou seja, tu tá chegando à conclusão que minha mãe que me fez ser brega, né? Eu que era doido pra ir de quichute, amarrar na canela o quichute, né? Jogar aquele futebol legal. Ela só comprava o sapato 752 da Vulcabras.
Eu ia de calça. E calça, aquela de tergal. Era colégio municipal, aquela vincada. Tinha que ser vincada. Minha mãe passava, deixava vincadinha, né? E aí, sapato vulcabrar. Eu jogava futebol de sapato mesmo. Escorregava. Mas sapato vulcabrar. Então, assim, o problema não era ser feio e magro. O problema era ser brega. Mas, agora, sim, eu estava falando, né? Estou me perdido no que eu estava falando. A verdade é o seguinte, cara, assim, não é só essa questão de estética, né? Mas as questões internas nossas, né? Vamos pensar nas questões internas, aquilo que a gente tem, né? Cheio de pensamentos e tal. Cara, um pensamento, assim, medíocre, um pensamento ruim, sabe? Que eu tinha sobre mim mesmo. E aí eu conheci essa menina aqui, cara. Conheci essa menina. Coraçãozinho. Cara, mudou completamente minha visão. Você entende? Você, que quando era solteiro, lembra? Antes de você ter a sua família. Roupas dele fora. Rasgou, queimou, isso, né? Você não vai usar nunca mais. Isso aí. Eu usava muita camisa de viscose. Sabe aquelas camisas de viscose lindas? A gente promete que no curso de noivos a gente conta tudo. No curso de noivos a gente conta tudo pra vocês. Mas olha só, gente. Assim, e aquelas coisas, sabe? Aqueles complexos de inferioridade, aquelas coisas que eu tinha, né? Internamente, que o Senhor transformou, mudou, né? E aí, cara, quando você entra numa família, aí daqui a pouco tem filhos e tal. Cara, quem eu era, né? Como você cresceu, como a sua vida cresceu tendo uma família, sabe? Ah, pastor, bom era eu ser solteiro até agora. Tu ia ser um adolescente até... Eu ia ser um adolescente até agora, cara. Eu já sou um adolescente, né? Não, brincadeira. Ó, você ia ser um adolescente até agora. Eu ia ser um adolescente até agora. Isso ia ser bom para mim? De jeito nenhum. Quantas escolhas eu ia fazer errada, entende? E aí, a tua família, né, você ter constituído essa família, te fez crescer, me fez crescer. E quando a gente olha para trás, é porque a gente fica com a consciência das coisas que a gente deixou. Não, cara, pensa nas coisas que você adquiriu. A maturidade que você adquiriu com a tua família, quando seus filhos nasceram. O upgrade que dá, né? O upgrade que dá quando nossos filhos nascem, cara. É outra história. Outro patamar, né? Outra história. E andar com Deus é uma vida de progresso, de crescimento, de aprendizado. E a gente não pode esquecer nunca quem é que luta as nossas lutas. Sim. Deus, a gente já entra na batalha vencedor. Dentro da nossa família não é diferente. A gente só precisa manter essa disposição, esse posicionamento que o Leonardo tem falado, de crer nesse Deus Todo-Poderoso que pode mudar toda a nossa história. É isso aí, é isso aí. E aí nós é que nos posicionamos, nós é que tomamos a decisão. E aí na prática tomamos uma decisão e nossos sentimentos acompanharão. Se eu falo a beça, eu quero que você grave, mas sempre que eu for falar aqui na frente sobre família, eu vou dizer isso para você. Tomamos uma decisão e o nosso sentimento acompanha. Não é assim, o sentimento é que vai nos levando. Não, a gente toma uma decisão e o sentimento vai acompanhar. Porque você pensa que lá em casa, né, apesar todo esse investimento que a gente procura fazer, tu acha que todo dia é linear o sentimento? Não, todo sentimento é todo igual, todo dia. Não, tem dia que ela quer apertar o meu pescoço. Vários dias. Mas não faz. E aí amanhã o sentimento já voltou ao normal, para aquilo que tem que voltar, para o linear, sabe? Então assim, dá uma variada, mas a gente toma uma decisão todo dia e os meus sentimentos vão me acompanhando. Não é assim? Quem é casado aí há mais tempo sabe disso, né? Não, vou manter minha posição, pronto. O sentimento foi embora. Né? E para finalizar, quero dizer para você o seguinte: Deus é contigo. Deus é comigo, tem sido comigo esse tempo todo. Tem coisas que a gente não sabe como fazer. Não sabe como fazer. Tem coisa que eu não sei como fazer. E a gente pede a Deus a direção. E é isso que vai acontecer com você. Já acontece contigo e vai continuar acontecendo na tua casa. Né? A gente, como eu falei, nós temos 2 adolescentes e uma criancinha de 3 anos. Né? Teve um momento que a gente tinha 3 faixas.
Um adolescente, uma criança e um bebê. Coisa linda, maravilhosa. Intercedam todos os dias por nós. Gente, tem coisa que a gente não tem resposta. Tem coisa que a gente não sabe o que vai fazer naquele momento. Quero dizer a você o seguinte: Deus é contigo. Deus vai continuar te dando estratégia. Tu viu a estratégia que aquela moça que a gente botou o nome de Joana aqui? A estratégia que Deus deu a ela? Aí eu te pergunto o seguinte: se alguém resolvesse fazer isso, porque quis fazer, talvez não desse, certo? Mas como foi uma estratégia de Deus, Deus garante. Amém. Sabe? Quando Deus te dá uma estratégia, Ele garante. Amém. Ele garante, porque Ele é conosco. Ele tem compromisso com você e tem compromisso comigo. Sabe os seus pais? Deus está cuidando deles. Sabe os seus filhos? Deus está cuidando deles. Sua esposa, seu marido. Família é um local onde a gente é muito tentado. A gente é muito tentado. Por quê? Porque a gente está... Eu estava ouvindo... Acho que foi na rádio, não lembro onde foi que eu estava vendo. Acho que foi na rádio. Dizendo que a gente... A pergunta era, por que a gente se decepciona muito mais quando a dificuldade é dentro de casa? Quando uma decepção é dentro de casa? É porque a gente espera muito de quem está do nosso lado. Quero dizer a você, continue esperando, porque esperança em Deus, ela não se frustra. Deus é contigo e Deus é comigo. Vamos ficar de pé? Quero orar por você, com você. O pastor Wesley e a Adriana oraram aqui. Você já recebeu essa unção, essa direção nessa noite. Sabe, a nossa vida, ela passa muito rápido. As coisas passam muito rápido. Outro dia a gente não era garoto, como eu te falei, né? Outro dia eu estava de macacão jeans e camisa de botão, de bolinha. Eles passaram 20 e poucos anos aí. Estamos juntos e parece que foi ontem. Às vezes quando a gente quer fazer não sei se acontece contigo, comigo acontece demais. Eu quero fazer uma retrospectiva e ver o que aconteceu a cada ano. Eu não consigo. Poxa, a gente morou em tal casa 7 anos, mas eu só consigo lembrar de 1 ano daquele lugar lá. De 2 anos daquele lugar. Eu não consigo lembrar que foram 7 longos anos. Que passa rápido, né? E aí a gente tem que tomar essa decisão hoje. A decisão tem que ser hoje. Quando eu digo hoje, é todo dia, né? Hoje eu decido, amanhã eu decido de novo. E eu quero pedir a Deus nesse momento que Ele te dê essa direção e esse fortalecimento, porque a decisão é tua. Ele não vai tomar decisão por você, de andar com Ele, de botar as tarefas do dia a dia subordinadas ao propósito que você tem, aos propósitos que você tem. Ele não vai fazer. E essa parte não é dele. Essa parte é nossa. Essa parte é minha, essa parte é sua. E às vezes a direção, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Pastor, lá em casa a grana tá curta, tá apertada. Isso é um grande desafio para uma família. A grana curta. Uma crise financeira, alguma coisa que a gente se meteu, que a gente não era para ter se metido, e aí de repente ficou apertada a parte financeira. Ou alguma situação que aconteceu que a gente não esperava e que de repente apertou a nossa casa. E aí às vezes Deus te dá uma direção e Ele sempre nos dá direção. Vá e faça. Pastor, estou com uma situação lá com meu filho, com a minha filha, que eu não sei o que fazer. Deus vai te dar estratégia, vai te dar fortalecimento. Você tomar uma decisão e fazer. Faça
e Deus vai te abençoar, vai abençoar a tua casa. É assim que funciona. Sempre vai ser assim. Ele dá a direção e a gente faz. Relacionamento com Deus não pode ser, eu já falei isso, vou falar de novo, de maneira consultiva. Eu vou lá e fico consultando a Deus, como um consultor, sabe? Eu tenho que tomar uma decisão na minha empresa e eu vou lá, consulto um advogado, consulto um contador, para que ele me diga, né, alguns aspectos da lei ali e tal, mas eu tomo a direção, eu tomo a decisão. Com Deus, Ele é diretivo. Senhor, qual é a decisão que eu tenho que tomar? Ele fala e a gente vai lá e faz. A nossa decisão é seguir aquilo que Ele disse para fazer. A nossa decisão é essa. É seguir aquilo que Ele disse para a gente fazer. Então feche seus olhos aí. Se você estiver perto do seu familiar, dê a mão, abraça ela, a ele, a ela. Se você abraçar aí, você está na casa do teu pai, sabe? Como eu te falei, é liberdade. É liberdade. Senhor, obrigado, Pai. Tu és o nosso Deus, a vida que é em nós. Tu és o Senhor de todas as coisas. Senhor, que legal, Senhor, saber que Tu tens prazer em nos abençoar, alegria em nos abençoar, Pai. Esse é o Teu desejo. Pai, que eu te peço, Pai, que os meus irmãos sejam fortalecidos no seu interior, fortalecidos, Senhor, nas decisões que tem que tomar. Senhor, dá a direção, porque esse é o Teu prazer também, dá direção. Dá direção para fazermos, Senhor, aquilo que precisamos fazer todo dia. Senhor, o jeito de lidar com marido, com mulher, com filhos, com pais. Senhor, dá essa direção, Pai. Nós te pedimos isso. Senhor, instrui. E Deus, Espírito Santo, fortalece o nosso interior. Seja fortalecido no teu interior agora, para tomar a decisão correta e agir baseado na verdade. E agindo baseado na verdade, espere ser abençoado na autoridade do nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Em nome de Jesus, que você diga amém e aplauda ao Senhor nessa noite. Isso.